Primeiro volume de Samuel, capítulo 16. 4 coisas não podem faltar no nosso culto, principalmente no culto de Paraxá: Bíblia, papel, caneta e um coração. Aí a gente acrescentou outro dia o 5º elemento. Qual foi? Uma garrafa de água, para que na hora da pregação você não precise andar. Então tem bebedouros lá, você já abastece sua garrafinha e aí se assenta e ouve a palavra. Então fique sempre ligado, venha para os nossos cultos sempre com papel, caneta, Bíblia. Você não vem para uma palestra, você vem mergulhar na palavra. Eu sei que você neurologicamente tem uma capacidade absurda de decorar coisas como eu, mas mesmo assim eu anoto coisas. Então no próximo culto, traga um papelzinho. Se você não tiver uma Bíblia, procure no final, eu te dou de presente. Se não tiver condições, eu te dou de presente uma Bíblia. Para o próximo culto você vem com a sua Bíblia, para você anotar o que Deus tem para você. Amém? Antes de eu ler o texto, durante essas próximas 7 terças-feiras, eu vou fazer a exposição da primeira série do Rei Davi do ano de 2025, debaixo do tema os 7 atributos ou as 7 qualidades do Rei Davi. Nesse ano eu vou falar ainda sobre as 7 vezes que Davi chorou na Bíblia. Eu vou falar sobre as mais de 20 vezes que Saul fez emboscadas para matar Davi. Eu vou falar ainda sobre os 3 unções de Davi. Então nós vamos aprender sobre Davi de forma absurda. Então essa será a primeira série e meu desejo é que Deus me ajude, te ajude a nós irmos até o final. 1 Samuel capítulo 16, verso 17, nós vamos ler até o verso 23, é nesse texto que está inserida as 7 qualidades, onde nós vamos ler todas as terças-feiras, e aí eu vou fazer o adendo qualidade por qualidade, ok? Leia aí, Jaqueline, capítulo 16, verso de número 17. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa, e tragam-no para cá. Até Saul, que está endemoniado, não quer ninguém de qualquer jeito. Se o Saul, perturbado, que é um cara que toque bem, imagine para o reino de Deus, tem que ser qualquer coisa. Minha missão hoje é fazer alguns aqui. Olha, vai dar problema aqui hoje. Porque esse negócio assim, é para Deus, é para qualquer jeito. Você vai descobrir que nem o diabo gosta de refúgio. Lê de novo. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa, e tragam-no para cá. 18. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé. Pega a caneta, levanta a caneta, levanta a caneta. Levanta a caneta. Se tiver alguém do seu lado sem caneta, você já sabe o que fazer, né? Bate na cabeça dele, cadê sua caneta, cabra? Com a caneta? Circula a expressão na sua Bíblia. A primeira expressão está escrita assim: um dos moços disse, conheço. Circula a expressão, conheço. 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 Vai. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Então essa é a primeira qualidade, que sabe tocar harpa, que sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe tocar. Segunda qualidade, ele é forte. Segunda qualidade, ele é forte. É por isso que ele vai derrubar os Golias da vida. É por isso que ele vai destroçar leão e urso. É por isso que ele vai passar por obstáculos na vida, porque ele é forte. Terceiro, e valente. Ele é valente. Pode se levantar o que for contra ele. Não é sobre tamanho, é sobre saber quem eu sou. Quarto, homem de guerra. Ele não foge da guerra. Guerra para ele é um ambiente de porta de oportunidade. Quinto, é quinto? Fala com sensatez. É sisudo em palavras, sensato, sisudo em palavras, sabe o que está falando e é assertivo nas suas palavras. Sexto, tem boa aparência. Sabe. Ainda bem que está lá para o final. Boa aparência, isso aí vai dar uma confusão no dia que eu vou falar sobre boa aparência, porque tem uns aí que
Eu sou de uma época na igreja que até para dormir a gente tinha que dormir de camisa e calça. Você queria conhecer um crente antigamente? Era ele estar de camisa, calça e uma Havaianas. Pode ver que é crente essa desgraça. Era assim que ele se vestia. Hoje a tecnologia mudou. Ó, o design, tem até paleta. Cadê Tati? Tati manda umas paletas, não sei o que lá. Boa aparência. Vamos descobrir que a aparência é muito mais do que o que a gente veste. Sétima e última qualidade de Davi, qual é? O Senhor Deus está com ele. O que adianta ter 6 qualidades pessoais se a sétima é a bênção de Deus, você não vai. Então, durante 7 terças-feiras, nós vamos debruçar ponto a ponto aqui e discorrer a Bíblia, ok? Hoje com vocês, até às 10 horas. E eu vou falar sobre a primeira expressão, que sabe tocar harpa, que sabe o que está fazendo. Quero me pautar debaixo desse tema que vai aparecer na tela aí atrás. É esse tema. Era para ter aparecido, apareceu agora. Primeira qualidade de Davi: um músico de excelência. Se for para fazer, faça o seu melhor. Se for para fazer, faça o seu melhor. Pegue na mão de pelo menos 3 pessoas e diz assim: faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Davi é um dos homens mais brilhantes dentro da Bíblia Sagrada. Um dos personagens que, se pudéssemos fazer uma abordagem panorâmica, passariam mais do que um ano todo, todos os dias. Por mais que alguns historiadores digam que a primeira aparição dele seja aos 12 anos na Bíblia, sua primeira unção nesse período, e o seu primeiro, ou o cumprimento da sua palavra, ou a palavra de Deus, aos 30 anos, quando ele começa a reinar, sua história é inspiradora. Não inspiradora só na escolha, no desempenho, mas também nos erros que ele comete. A Bíblia não é um livro de fantasia. A Bíblia é um livro que conta a história de homens que são fortes, mas caem e vivem o poder do recomeço. Essa é a história de Davi. Quando a gente abre o capítulo 16, é o prólogo da história dele. É o início. É a porta de acesso. Para algumas casas, a porta de acesso da casa é pela cozinha, outros é pela sala. Imagine que a história de Davi começa por essa porta. A primeira porta de acesso de uma casa começa no capítulo 16. Para que a gente possa entender o que está acontecendo no capítulo 16, eu preciso rebobinar com você a fita e chegar até a monarquia de Israel. Lembrando sempre que o período dos juízes era chamado de teocracia, teodeuscracia, governo. Durou cerca de 320 anos a 350 anos. Dentro desse período da teocracia de Deus, Deus levantou 15 juízes. Esses juízes foram levantados para uma finalidade de libertar o povo. Entretanto, Deus utilizava mecanismo para afligir o povo, para que o povo pudesse colocar o seu coração alinhado ao propósito de Deus. Dentre esses 15 juízes, o último juiz de Israel se chamou Samuel. Quem era Samuel? Filho de Eucana com Ana. Não foi só o último juiz, mas também um sacerdote profeta. Ele fazia o que nós chamamos de interlocução entre o povo e Deus e o povo. Tinha o acesso de levar as ofertas do povo até Deus como sacerdote, mas trazer a mensagem do Eterno ao povo como profeta, e como juiz, julgava o povo. Havia uma promessa de Deus que Israel passaria pelo tempo da teocracia e chegaria o tempo da monarquia, o primeiro rei. Entretanto, o povo apressadamente reivindicou esse direito. E reivindicando esse direito, Samuel se sente chateado,
E quando ele se sente chateado, Deus se revela a Samuel dizendo: o povo não rejeitou você, Samuel, o povo me rejeitou. Não é isso que eles querem? Darei um rei para eles. Só que a promessa de Deus estava correlacionada a um rei que vinha da linhagem de Judá. Segundo Gênesis capítulo 49, havia uma promessa. Não era só uma promessa patriarcal, mas era uma promessa messiânica que apontava para Cristo, a linhagem de Judá. O seu reino será eterno. Quando o povo reivindica um rei antes do tempo, o povo tem que se submeter a coisas que são genéricas. E Deus decide atender o povo. Atendendo o povo, o capítulo de 1 Samuel, capítulo 9, o texto vai dizer que esse primeiro rei a ser levantado, na verdade, se você ler o texto com cuidado, ele foi levantado como capitão, nem como rei era. Saul era da tribo de Benjamim, ao contrário da promessa que deveria ser cumprida. Ele não era pastor de ovelhas como Davi, ele era pastor de jumentos. Toda vez que você antecipa a promessa, isso já revela como você se comporta, não como ovelha, mas como jumento. Pega na mão de pelo menos 3, feliz ano novo para você, cara. O que Deus tinha para Israel era um pastor de ovelhas. Davi, sim ou não? Antecipou, Deus disse: vocês são um bando de jumento. A Bíblia diz que ele era pastor de jumenta, o mais alto e o mais belo, e perdeu a jumenta do seu pai quis, e saiu para encontrou a unção, voltou como rei. O capítulo de número 9, ele é ungido como capitão e rei, aclamado, e vai reinar por 40 anos. Ele está no trono. Todo esse inteirinho existe o que nós chamamos de contradição de Saul. Dentro dessa contradição, através de Samuel, Deus vai dar uma ordem, dizendo para que ele possa invadir os amalequitas e matar Agag e destruir tudo. Quando ele chega no território, depois dessa informação, Saul, ao invés de ele cumprir aquilo que foi dito à risca, ele decide abrir jurisprudências. Ele preserva Agag e preserva alguns animais, e esconde esses animais. Samuel se apresenta. Quando Samuel se apresenta, diz: que mugido é esse? Que barulho é esse aí? Me lembrei do coro agora, do corinho. Eu lembrei do corinho agora. Eu não canto. Mas se eu cantasse, eu ia cantar agora. Mas... Saul diz bem assim: uns animaizinhos aí. Você não matou os animais, como Deus havia dito? Você não matou o rei Agag? Não, é porque eu trouxe para a oferta. Naquele dia, ele vai ser confrontado por Samuel, e no pacote dos confrontos subsequentes, Deus vai rejeitar o reinado de Saul. É engraçado pensar desse jeito, Cledson, que Saul está no trono com a coroa na cabeça, mas já está rejeitado por Deus. Ele está no trono com a coroa na cabeça, com o status de rei, mas já está rejeitado por Deus. O que eu aprendo na vida não é sobre o cargo que eu ocupo, nem o status que eu tenho, é sobre a aprovação de Deus. Está cheio de gente sentado no trono, coroa na cabeça, com status aonde o coração de Deus já não está mais. Eu prefiro não estar no trono, eu prefiro não ter coroa, mas o coração desse Deus Todo-Poderoso continuar comigo. Ei, existe uma divindade greco-romana chamada Narciso. Narciso era o deus da beleza. É daí que vem a expressão narcisista, alguém que adora a si próprio. Num tempo atual que o que mais opera sobre nós é o narcisismo, o culto a personalidades ou a nossa própria pessoa. O texto diz que fora está rejeitado no coração de Deus, tem um espírito que perturba Saul. Uma das coisas que você precisa entender, e olhe para cá e preste atenção, o conceito sobre exorcismo, que nós conhecemos na ideia de exorcismo, só aparece dentro do texto sagrado no Novo Testamento.
Você não vai encontrar no Antigo Testamento a expressão exorcismo. Existem alguns textos judaicos antigos, exemplo deles, o Talmud, o Midrash. Esses textos, os rabinos vão dizer que toda manifestação epifânica, o que é uma manifestação epifânica? Uma manifestação transcendente, espiritual, estava sempre correlacionado a Deus. Exemplo, o que acontecesse, alguém dizia bem assim, é Deus. Quer ver um exemplo disso? Você lembra em Jó capítulo 1? Lembra Jó capítulo 1? A Bíblia diz que Deus está no céu e os anjos sobem para aquela reunião. E no meio dos anjos sobe o cão, o diabo, Satanás. No meio daquela reunião, não foi o diabo que falou de Jó a Deus, foi Deus que falou de Jó para o diabo. Então o assunto do céu é a primeira vez que o assunto do céu é Jó. É um homem, não é Deus. Deus está dizendo, o assunto central aqui agora é Jó. Jó está na terra, na cidade de Ur dos Caldeus, e não sabe que no céu Deus está falando sobre ele. Ele está na cidade de Ur dos Caldeus trabalhando, mas ele não sabe que no céu Deus está falando da história dele. Porque é possível você estar aqui na terra e Deus no céu contando a tua história para as outras pessoas e até para os anjos. Deus olhou e disse assim: ó, Satanás, está aqui. Parafraseando, é claro, Caio. Ele disse assim: por onde você anda? Ele disse: por rodear a terra. Ele não tem endereço. Todo indivíduo que não tem endereço para congregar tem o espírito do diabo. Onde você congrega? Por rodear a terra. Na terça eu estou na cidade de Maf, na quarta eu estou na Lagoinha Alphaville, na sexta eu estou nos 318, no domingo eu estou em... Eu não estou falando sobre igreja boa e ruim, tá claro o que eu estou dizendo? O problema é que você rodeia a terra e nunca para em lugar nenhum. Eu já vou terminar, porque olha, hoje há um clima hostil aqui hoje, eu sinto. Mas voltando para o texto, ele diz, por rodear a terra. Aí olha Deus, Joel. Deus disse assim: ah, está rodeando? Então você passou na cidade de Ur dos Caldeus. Aí olha o capítulo 1 que diz: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, inteiro. Íntegro vem de integridade, inteiro. O que Jó tinha não era uma pessoa pela metade. Jó era inteiro diante de Deus. Jó tinha uma qualidade que nós precisamos entender. Jó não era o tipo de cristão que 10% já acha que é grande coisa. Ele disse assim: não, eu não sou um homem de 10%, eu sou um homem de 100%. Não entenderam? Vou de novo. Tem gente que por descargo de consciência entrega o dízimo e diz: eu sou de Deus. Deus está dizendo: eu não quero o que está no teu bolso, eu quero o que está no teu tórax, teu coração. Eu não quero o teu dinheiro, eu quero você, seu casamento, sua família, seus sonhos. Eu quero a tua vida na minha mão. Eu quero você inteiro. Inteiro. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do... Aí o diabo diz bem assim: ah, também, né? Mulher dele é uma benção. Tem 10 filhos, uma benção. O camarada tem empresas de dromedário, de jumenta, de cabro. O cara está bastardo. Eu quero ver ele perder tudo isso e continuar sendo inteiro. Aí Deus disse assim: desce lá e prova ele. A palavra provar ali é uma palavra hebraica. Se você pegar aquela palavra e conectar com o tronco linguístico que está lá no texto de Lucas capítulo 4, que a palavra lá é grega, aqui hebraica, vai aparecer a expressão peirazo. Peirazo significa provar o que tem dentro do copo. Quando Deus disse para o diabo: vai e prova ele, o que Deus está dizendo é: vai e bebe do copo, porque eu sei o que tem dentro, mas você ainda não sabe. E quando você beber o que tem dentro, você vai descobrir que ele é fiel. Ele é fiel. Ele não é fiel a mim só porque eu abro porta para ele. Ele não é fiel para mim porque eu abençoo ele. Ele é fiel porque eu sou o Senhor da casa dele. Levante as suas mãos para o alto, rapaz. Você não vem assistir culto, não. Isso aqui não é teatro, não é cinema. Isso é casa de oração. Deus está nos provocando em 2025. Abra a boca, diga glória. O capítulo 1, quem está na projeção pode me ajudar. Acho que a partir do verso 12 e 19, o texto vai dizer que o diabo desce. Quando o diabo desce, um dos fenômenos, na verdade 2 fenômenos vão acontecer, que parecem ser fenômenos climáticos normais.
mas não são. Não são. Segundo William Hendrick, um dos mais brilhantes comentaristas, vai dizer que o fenômeno está ali. É o diabo manipulando os fenômenos naturais. Porque a Bíblia diz que uma das vezes o fogo cai do céu e consome os animais. O mensageiro vem e diz-me assim: fogo de Deus caiu do céu. Porque qual era a ideia das pessoas? Tudo que era sobrenatural vinha a partir de Deus. Só que esse fogo não vem de Deus. Eles atribuem o fogo a Deus, mas não foi Deus que destruiu os bens de Jó. O texto diz que um dia numa casa o vento bate nos 4 cantos, a casa cai, os filhos morrem. Quem que soprou aquele vento? As pessoas atribuíram aquilo a Deus ou fenômenos naturais. Entretanto, a partir da guisa introdutória que eu dei para você, a gente descobre que aquilo não era Deus, nem um fenômeno natural, era o próprio diabo. A partir disso a gente entende o texto, que quando Saul está perturbado, o texto vai dizer assim, capítulo 16, verso de número 23. Lê. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul... Eu gastei toda essa informação para deixar claro, porque senão você pega esse texto de forma crítica textual e você vai interpretar assim: então Deus mandou um demônio para Saul. As pessoas tinham um entendimento, segundo a cultura linguística do texto, que qualquer manifestação vinha de quem? De Deus. Só que no Novo Testamento a gente está vendo Jesus expulsando o demônio como exorcista. E a gente vai receber de Jesus a autoridade, segundo Marcos: eis que eu vos dou o poder de pisar em serpentes, escorpiões e expulsar demônios. Então a teologia do exorcismo, da libertação, só vai esclarecer no Novo Testamento. Então aqui não é Deus que está enviando tormenta, ele está sendo atormentado. É a primeira ideia, biblicamente, de alguém estando endemoniado. E a pergunta é: por que ele está endemoniado, perturbado, opresso, oprimido? Porque todo indivíduo que vive debaixo da desobediência vive uma vida de opressão. Ei, há uma diferença entre possessão e opressão. Segundo o texto, ele está possuído. Só que existem pessoas que estão oprimidas. Só que tem um detalhe: o que faz aliviar Saul é quando um menino começa a bater notas. Será que esse menino só sabe tocar? Será que ele só entende campo harmônico? Será que ele só entende 7 notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Será que ele entende só de 7 notas? Será que é bom só nisso? Não. Essa noite eu quero vos falar sobre um princípio. O mundo espiritual não se move por performance, se move por coração e unção. Não é só sobre o tanto que você sabe fazer, é como você faz e para quem você faz. Pega na mão de alguém e diz assim: aprenda a fazer com excelência. Olha o capítulo de número 16, verso 17. Quando Saul fica perturbado, Saul diz assim: cara, traz alguém que saiba tocar. Olha lá o verso. E Saul disse aos seus servos: então procure um homem que saiba tocar bem harpa e tragam para cá. Presta atenção. O cara está sendo oprimido, mas o cara não quer ninguém que saiba fazer a coisa de qualquer jeito. Ele disse: se ele tocar vai me aliviar. Alguns estudiosos vão dizer que o que ele estava sugerindo era uma terapia musical. O que ele estava sugerindo era esse tipo de terapia. Parece que quando eu escuto uma boa música, isso me alivia. Só que o problema dele não é psicológico, não é psicossomático. Ele não tem um problema de depressão, síndrome do pânico, burnout. Não. O problema dele aqui é espiritual. E o problema da vida está aqui. Quando a gente começa a confundir as coisas entre coisas emocionais com coisas espirituais. Exemplo, segundo João, capítulo de número 8, 9. Jesus está passando e tem um homem cego. Lembra dessa passagem? Um homem cego. A primeira coisa que os discípulos dizem, verso 1 e 2.
Senhor, ele é cego assim porque os pais dele pecaram ou porque eles pecaram? Ali uma cultura antiga que se acreditava sobre maldição hereditária que passava de pai para filho. É isso que eles estão dizendo. Ele é cego ou por consequência dos seus pecados ou pelos pecados dos seus pais. Aí Jesus abre a boca e Jesus vai desmistificar o conceito espiritual. Jesus vai dizer assim: não tem nem pecado nos pais e não tem nem pecado nele. Tudo isso aconteceu para que se manifeste as obras de Deus Todo-Poderoso. São obras. A ideia do texto é: ele está opresso e precisa de alguém que saiba tocar. Grite bem alto: saber tocar. Você já viu aquela expressão? Tinha muito antigamente, hoje não. Você já fez parte de igrejas que todo mundo tem oportunidade do culto? Você sabe que tem uns irmãos que eles não conseguem congregar a igreja que não tem oportunidade. Eles vêm para cá, aí como não tem um microfone e oportunidade para eles falar nada, eles voltam para as igrejas da oportunidade. E nada contra, mas isso já define o tipo de pessoa que você é. Você não é crente em Cristo, você é crente na oportunidade e no microfone. Não vai falar nada mesmo? Ainda fica com o pseudo da desculpa: estão querendo parar meu ministério. Que ministério? Dá licença, cara. Ministério? Ministério. Você sabe que a palavra ministério vem de uma palavra grega, ruperetas. Grite bem alto: ruperetas. Ministério vem de ministro. Ministro, ruperetas. Quando o apóstolo Paulo diz em Coríntios assim: vós ou nós fomos constituídos como ministros do evangelho, é ruperetas. Todo mundo quer ser ministro do evangelho, né? Só que eu vou te explicar o que é ministro do evangelho agora, de forma fidedigna, tá? A cidade de Coríntios era uma cidade portuária. O local mais importante que tinha em Coríntios era o porto de Cencreia. Os navios atracavam e naquela época só tinha ou vela ou remo. Não tinha motor, não. Então, para as embarcações chegarem no seu destino, era a partir desses dois mecanismos: vela e remo. Só que para remar, os escravos ficavam no porão do navio. E a única coisa que aparecia era os remos. E no porão do navio ficava um homem, com um buquê de flores na mão. E ficava: rema, filho. Não? Não. Ele ficava numa plataforma elevada e os escravos ficavam remando. Quando um começava a desanimar, parar, o problema não era parar, porque se ele parasse, afetava na rota. Porque parar não é só velocidade, afeta na rota e na direção. Então, para não afetar na direção, link, o texto, a história vai dizer que ele com um chicote de lá, pensa num chicote certeiro. Na ponta desse chicote ou tinha osso ou tinha ferro. Ele fazia pá! Quando aquilo agarrava nas costas do escravo, ele puxava, saía com um pedaço de bacon com tudo. Aí sabe o que ele gritava? Não para não, ministro. Não para não, ministro. Continua cantando, ministro. Porque a palavra ministro no grego é ruperetas, remador. E o que Paulo está dizendo é: você não é o capitão do navio, você é o escravo que está lá embaixo e você precisa continuar remando. Você é o ministro do evangelho de Jesus Cristo. Vai falar nada, né? Quer oportunidade? Eu já tomei cada chicotada, irmão. Cada chicotada que eu vou te falar para você. Mas o texto diz, capítulo 16, verso 17. Leia, Jaque. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Grite bem alto. Tocar bem. Grite bem alto. Eu preciso. Não, faz direito, diga: eu preciso. Em 2025, tomar vergonha na minha cara
e me dedicar a alguma coisa de forma decente. O problema, às vezes você convida, quem trabalha com RH, seleção de pessoas para emprego, sabe o que eu estou falando. Você pergunta para a pessoa assim: qual é a sua profissão? Faço tudo. Mas sua aptidão, assim, o que você... Não, eu enseco gelo, saco vento. Cara, não tem nada que você faça. Você não é obrigado a saber fazer tudo, mas uma coisa você precisa fazer com excelência. Você não é obrigado a saber tudo e fazer tudo, mas uma coisa você precisa se dedicar e fazer com excelência. Ser perito em alguma coisa. Tem um Saul atrás de alguém que sabe tocar bem, não só tocar. Você sabe por que às vezes a gente não acessa lugares importantes? Porque a gente só faz, não faz com excelência. Sabe por que alguns lugares e portas não se abrem? Porque a gente vai passando a vida toda protelando qualificações e formações e coisas que a gente precisa melhorar. O Saul está atrás de alguém que toque bem. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa entregar o seu melhor. Não, eu não sou o melhor da minha área, mas eu entrego o melhor que eu tenho. Os medíocres sempre dizem: tá bom do jeito que tá. Agora aqueles que entendem que tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da excelência, diz: hoje eu fiz, mas amanhã eu posso melhorar. Melhorar. Baixar a performance. Este homem está atrás de alguém, mesmo perturbado com o Espírito, está atrás de alguém que saiba tocar bem. Aí olha o texto, verso 18. Lê, Jaqueline, com força. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Se você não der glória agora, você vai ver. Lá no capítulo 17, ele vai ser ungido. Lá no capítulo 17, tem uma informação bela. Ele é o 8º filho de Jessé, o belemita. Lá no capítulo 7, ele está no campo. Só que parece que a gente está fazendo e ninguém está vendo. Parece que a gente está trabalhando e ninguém está observando. O capítulo de número 16, a informação não diz quantos anos ele tem, mas ele não é um homem, ele é um jovem. Ele não tem plateia para tocar. A plateia que ele tem é as ovelhas do pai. Ele não está em um grande teatro tocando, em uma casa enorme tocando. Ele está nos campos verdejantes levando as ovelhas do pai para comer. Mas ele tem uma harpa. E são nesses ambientes que parece que não tem plateia, nesses lugares que não tem muita gente fazendo selfie, muita gente tirando foto, mas a gente continua fazendo e crendo que Deus é poderoso. Estou liberando essa palavra. Escuta o que eu vou dizer essa noite, debaixo do sangue de Jesus. O menino tocava e tocava bem, não tinha plateia para aplaudir ele. Mas um dia o rei Saul está precisando de alguém, e um servo diz: eu conheço alguém que sabe tocar. O teu nome será gritado em alguns castelos este ano. Pega essa palavra. O teu nome será gritado em alguns castelos, em algumas mesas, em algumas salas importantes. O teu nome será gritado. Assim diz o Senhor. Ele está tocando. Você já deu glória? Não, então fique em pé para dar glória. Porque eu não gosto de gente dormindo não no culto, não. Dá aquele glória. Isso. Brincadeira, não está dormindo não, está prestando atenção em mim. Presta atenção. Olha cá. Ele está tocando, mas não sabe que tem gente olhando para ele. Lê de novo, Jaqueline, com força. Um dos moços disse:
Conheço um filho de Jessé, Eu o belemita. conheço. Não, vou de novo. Eu conheço. Não foi ninguém que falou. Eu conheço, eu vi. Só que enquanto o moço está falando de Davi para o rei no castelo, ele está lá tocando. Se eu puder deixar uma palavra e uma orientação para você nesse primeiro dia é: continue fazendo. Mas ninguém está vendo. Está vendo, é você que não percebeu ainda. Continue fazendo, continue postando, continue trabalhando, continue estudando, continue realizando. Mas e aí? Fica tranquilo, enquanto você está tocando e fazendo, lá no castelo estão gritando o teu nome. Eu conheço alguém. Eu conheço alguém, eu conheço alguém. Me dá retorno. Eu conheço alguém, eu conheço alguém, eu conheço alguém, eu conheço alguém. Ser excelente não é ser excelente quando você chega no topo. É ser excelente quando você está embaixo. Escuta, isso é em todos os setores da vida. Ele está tocando e tem gente falando do nome dele lá no castelo. Escuta, vou te lembrar outra história para você entender o que eu estou falando. Continue fazendo, com todo o seu empenho. Ainda que você não esteja vendo nada, mas tem gente falando o teu nome. Vamos ver se você prega comigo. Tem um menino que foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi caluniado pela mulher do patrão, foi preso, tinha tudo para dizer: cansei, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Só que um dia o carcereiro olhou para ele, ele está organizando a cela, ele está organizando os detentos. O carcereiro disse: qual é o teu nome mesmo? E assim: meu nome é José. Aí o carcereiro disse assim: teu nome é José, por que você está organizando as coisas? E aí imagina ele dizendo: está em mim fazer as coisas com excelência, está em mim fazer as coisas com excelência. Chegou um belo dia que o carcereiro disse assim: eu preciso ir lá em casa almoçar e não tenho ninguém para me render. Ele disse: José, fica com a chave e cuida da cadeia para mim. Ei, todo indivíduo que faz com excelência gera confiabilidade, gera confiança. Se não der glória agora, você vai ver. Um dia ele fazendo, mesmo achando que não tem ninguém que está vendo, o faraó tem um sonho aquela madrugada. Chama um monte de gente para interpretar o sonho, ninguém interpreta. Lá vem o copeiro com uma taça de vinho, dizendo: meu rei, o que te perturba? Ele diz: é que eu tive um sonho e não tem ninguém para interpretar meu sonho. O copeiro diz: tem sim, o nome dele é José. Traz ele, que ele interpreta teu sonho. Continue trabalhando. Continue trabalhando, continue trabalhando, continue trabalhando. Levante a mão direita, eu senti o peso da palavra. Bate pelo menos em 3 mãos assim: continue trabalhando, continue trabalhando, continue trabalhando, continue trabalhando, continue trabalhando, continue. Continue trabalhando. Eu vou terminar. Continua trabalhando. Um dos moços diz: conheço um filho de Jessé belemita que sabe. Ele sabe o que está fazendo. É perito. Me desculpe, eu vou pedir desculpa antes de eu falar, que eu não quero ser ofensivo. Mas isso é a regra básica comercial. Todo local que coloca uma placa mecânica e autoelétrica
e é o mesmo indivíduo que dá a prestação do serviço dos dois, você tem um grande problema que pode acontecer com o teu carro. Porque mecânica é mecânica, autoelétrica é autoelétrica. O indivíduo pode ter um ambiente com 2 profissionais, aí sim, mas um único profissional que diz assim: eu sou mecânico e autoelétrico. Não, filho. Você pode trocar a lâmpada, é diferente. Esse camarada aqui sabe o que está fazendo, sabe o que faz. Um dia, eu já contei essa história e tem um livro que eu escrevi sobre Fechando a Fonte do Problema, e certamente você já ouviu essa história, mas eu vou repetir só para você entender que faz parte disso aqui. Perito no que faz, dedicação. Toda vez que você se dedica, portas de oportunidade se abrem. Os inconstantes não se dedicam a nada. Todo ano ele começa um novo projeto e nunca termina. Já fez de tudo, mas nunca concluiu nada. Já começou tanta coisa, mas não finalizou nada. Um dia na Rússia, violonista chamado Podorevsky está fazendo uma apresentação, primeira fileira, primeira dama sentada. Podorevsky colocou aquele violino de forma absurda e escandalosa. É a primeira vez que ela estava assistindo ele. Quando acabou a apresentação, ele foi direto para o seu camarim. Ela solicitou aos seus seguranças que pudessem conduzi-la até o camarim para conhecê-lo pessoalmente. Podorevsky estava sentado de frente ao espelho, com os 2 dedos na gravata borboleta para tirar. A porta abre, a primeira dama entra e ela olha para ele pelo espelho e ele olha para ela. Ela toda espalhafatosa gritou: eu daria minha vida para tocar como você toca. Aquela fala daquela mulher para Podorevsky foi tão violenta que ele não fez questão nem de virar-se para falar com ela. Do espelho mesmo, com os 2 dedos na gravata borboleta, a resposta dele foi o seguinte: enquanto a senhora daria a vida para tocar como eu toco, eu decidi dar a minha vida e por isso toco como toco. Está cheio de gente na vida que diz bem assim: eu queria ter a vida do fulano, eu queria fazer aquilo que o fulano fez. Aquele Beltrano só fez porque decidiu se dedicar. Alguns só vão assistindo os outros construir. Não veio um anjo do céu e disse: Davi, você vai aprender a tocar. Davi teve que aprender, estudar, se dedicar. Ele está dedicando-se e Deus está dizendo: é isso que vai te colocar no ambiente que amanhã você vai sentar. Vou de novo. No ambiente que ele acessa hoje para tocar, será um ambiente amanhã que ele vai reinar. Vou de novo. O ambiente hoje que ele entra para tocar, amanhã será o lugar que ele vai se tornar rei de Israel. A música em Davi era tão impregnada que Davi tinha um apelido. Um apelido lindo. 2 Samuel capítulo 23. Abre lá. 2 Samuel 23. Verso 1. Olha o apelido que ele tinha. Lê, Jaque. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. Salmista. Amado salmista. Suave salmista. Ele era conhecido como o amado salmista. O suave salmista de... Olhe para cá. O livro de Terrilim tem 150 salmos, que é o livro de salmos. Dos 150 salmos, segundo Charles Handel Spurgeon, é conhecido como os tesouros. Mas ele vai dizer que são os mais brilhantes tesouros de Davi. Por que ele diz isso? Ainda que Davi não seja autor de todos os 150,
Existem salmos como composições de Moisés, os filhos de Coré. Tem salmos maravilhosos e profundos ali. Mas os 150 salmos, 73 deles é de autoria direta de Davi. Davi tinha o poder de compor em todos os ambientes e em todos os dias. Davi não só cantava e tocava em dias de festa, Davi cantava em dias de luto. Existem salmos que Davi compôs enquanto fugia de Saul. Existem salmos que Davi compôs no dia que ele pecou e foi confrontado por Natã, Salmo 51. Existem dias de festa que Davi compõe em salmo. O que Davi está ensinando é o seguinte: eu não canto e toco só por causa dos ambientes, é minha missão. Eu toco e canto porque Deus é bom. Ele compõe no meio do caos, mas ele compõe no meio da felicidade. Ele toca a harpa quando ele está bem, mas ele toca a harpa também quando ele não está bem. Eu não estou bem, não vou fazer. Davi não tem essa conversa fiada que eu tenho, esse papo, conversa fiada que você tem. Não, eu não estou bem, por isso que eu não vou tocar. Eu não estou bem, por isso que eu não vou cantar. Eu não estou bem. Eu também não estou bem de segunda a sexta-feira, mas vou trabalhar. Eu também não estou bem para um monte de coisa, mas preciso pagar a conta. É isso que Davi está dizendo. Eu não estou bem para um monte de coisa, eu faço, imagine para Deus. Mesmo não tão bem eu vou tocar, mesmo não estou bem eu vou cantar, mesmo não estou bem eu vou adorar. Deixa eu te contar uma coisa. Não vou nem contar isso aqui, mano. É uma geraçãozinha mimizenta, miserável, que tudo é sinônimo de não fazer para Deus. Eu não estou falando nem para igreja, que você não é propriedade de nenhuma igreja, mas para Deus. Porque se diz tanto que serve a Deus, que o teu ministério é para Deus, que qualquer coisa você diz: não estou bem, não vou fazer. Está vendo aquela mulher ali? Nós perdemos 3 crianças, 3 abortos. O penúltimo aborto não foi nem um aborto, foi uma cesárea, porque o nosso bebê foi gerado aonde, Albino? Eu sei lá como foi. É um nome que está lá. Minha esposa tem que passar pela cesárea. Era 4 da tarde, estavam tirando o nosso bebê. 8 da noite eu estava em cima do púlpito pregando. Alguém disse para mim assim: por quê? Aprendi com o Davi. Eu não só prego quando tu está bem, eu prego até quando não está bem. Porque não é sobre o resultado, é sobre quem Ele é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você não está bem, fica 8 horas no trabalho com febre e com dor na coluna. Mas para Deus 2 horas você não consegue. Não vai dar glória agora? Você trabalha 12 horas com cólica, com dor de cabeça e enxaqueca, mas não consegue adorar Jesus. Sabe por que você não consegue adorar Jesus? Porque isso define já teu coração. Pode se sentir confrontado, chateado, e quanto mais você achar ruim, mais eu vou apertar. Escuta, Davi está com harpa e Davi está cantando até no dia que ele é confrontado. Até dias que não tem motivo para cantar, ele canta. Até dia que não tem motivo para tocar, ele toca. Então escute, aprenda como Davi. Quem faz, faz em todo tempo, em todos os momentos, para a glória do nome do Senhor. Qual foi o conselho que o apóstolo Paulo disse? Pregue tempo. Tempo e fora de tempo. Olha isso aqui. Um dia Jesus entrou em Jerusalém e viu o comércio no templo. Voltou para Betânia. Aquela madrugada ele não comeu nada. Ele sai no outro dia de manhã, e quando ele sai tem uma figueira. Lembra daquela figueira ou não? Quando ele sai, ele vai procurar na figueira o quê? Um fruto, sim ou não? Já olhou o texto com cuidado? Está escrito assim: e não era tempo de figo. Ele está procurando fruto em uma árvore que não é tempo. Aí o texto diz: e ele amaldiçoou. Não, peraí, pô. Como é que ele vai amaldiçoar uma árvore que ele sabe que não é tempo? Porque o que Jesus está apontando é um princípio básico para a igreja. Aprenda a frutificar tempo e fora de tempo. Ana, por que você vai no templo? Você continua estéril. Não tem problema. Eu não vou para o templo porque Deus me deu. Eu vou no templo porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Grite bem alto. Acabou.
Grite bem alto: Davi tocava bem. Mais alto: Davi tocava bem. Grite bem alto: eu vou tocar o coração de Deus. Mais alto: eu vou tocar o coração de Deus. Dos 150 salmos, 73 salmos é de composição de Davi. E Davi aparece no cenário tocando. Quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. Porque a primeira vez que ele aparece tocando. Só que lá na vida dele, ele deixa só de tocar, ele vai compor e vai cantar. Na vida, quanto mais você faz, mais excelente você fica. Quanto mais você faz, mais excelente você fica. Vou falar. Quanto mais você faz, mais excelente você fica. Um filósofo chamado Aristóteles disse que excelência não é um ato, excelência é Se excelência é um hábito, quem faz uma vez, de vez em quando, nunca vai alcançar a excelência. Porque excelência não é um ato, é um hábito. Eu faço um pouco hoje, mais um pouquinho amanhã, mais outro pouco depois de amanhã. E quando eu percebo, eu estou alcançando a excelência para glorificar o nome de Jesus Cristo. Continue fazendo. Grite bem alto: tocava bem. Mais alto: tocava bem. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Esse negócio de tocar bem, esse negócio de música é um problema. Grite bem alto: problema. Quando a gente fala de música, a gente fala de coisas espirituais. Grite bem alto: espirituais. Mais alto: espirituais. Quando a gente fala de música, a gente fala de ambiente espiritual. Instrumento. Traz alguém que saiba tocar. Sabe esse ambiente musical? Você pode perceber que o ambiente musical não é um ambiente só envolvente neurologicamente, é um ambiente espiritual. A música é um mecanismo neurológico de capacitação e de conexão. Presta atenção. Quando um político, na época das eleições, ele quer que o número dele seja maximizado no seu cérebro, o que ele faz? Um jingle. Você quer ver uma coisa? A música tem o poder de encucar informações. Por isso que a sociedade é o reflexo daquilo que ela escuta. Anitta. Mas é a Anitta. Não reclama da Anitta. Porque a Anitta é o reflexo cultural do Brasil. Não critica a Anitta. É que o nosso nível musical reflete nela. Por isso que dentro do campo de música, existe música sacra, música secular e música profana. As músicas hoje que fazem sucesso, não é música popular, não é MPB, música que tem letra, música que tem... Não, profana, sexo explícito, palavrão. Porque isso define a cultura. O ambiente da música, tanto de fora quanto de dentro, é um ambiente espiritual. Para inculcar informações. Quer ver? Quem que já comeu no McDonald's? 3 pessoas. Não é pecado comer no McDonald's não, irmão. Quem já comeu no McDonald's? Quem já comeu o número 1? Número 1. Quem aqui sabe a receita do número 1? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix, um pão com gergelim. Por que eu sei a receita do Big Mac? Porque passou a ser música. E toda vez que eu faço uma informação se tornar música, fica fácil de inculcar. Por isso que o livro de Salmos é cantado. A mensagem que é cantada inculca no coração e da mente e transforma as pessoas. Por isso Kemely, Paloma, Estela Laura e Marfim Music, todos os cantores, quando vocês cantam a palavra de Deus, a mensagem transforma a sociedade. A mensagem transforma a sociedade. Música é uma ferramenta. E até Saul sabe que a música tem um poder de transformar. Por isso que ele diz: não traz um pregador, traga alguém que sabe tocar. O problema de hoje é que quando eu falo de ambiente sacro, os músicos atuais são bons, mas não são ungidos. Porque os músicos atuais, eu não estou generalizando, mas de 99, porque tem 3 tipos de pessoa na igreja: crente, não crente e um músico.
Porque a gente não sabe o que ele é, se ele é crente, se ele não é crente. Por quê? Porque ele toca na igreja e no outro dia está tocando na boate, está no motel com a namorada, está fumando, bebendo e está tocando na igreja. E o problema da igreja não é sobre a sua performance, porque se você toca de forma secular, toque. Só que Saul está dizendo: eu quero alguém que toque para alguma coisa acontecer aqui dentro de mim. Eu vou liberar essa palavra. Aí o moço disse: eu conheço alguém que quando ele bate a nota, o céu vem e o nome do Senhor é glorificado. Levante as suas mãos para o alto, que eu senti o peso. Aí na galeria também, viu? Feche os dois olhos, pelo menos por 10 segundos. Abra a boca. Eu nasci para pregar o evangelho, e você para tocar o evangelho de Jesus Cristo. Abra a boca, diga glória. Abra a boca, diga glória. A sociedade é o reflexo daquilo que ela ouve. Esse negócio de música é um ambiente espiritual. Você pode perceber. Se na igreja não para de tocar. Para. Se na igreja não tivesse nenhum campo harmônico, a igreja seria uma paz. Não teria um problema. Mas quando você dá um dó maior, o diabo disse: eu vou lá. Porque assim como o mundo espiritual se move dentro do campo harmônico, as coisas de Deus se movimentam, o inferno também se movimenta. Eu te convido. Pode ser uma religião monoteísta ou politeísta. Pode ser uma religião ortodoxa ou afrodescendente. O ápice desse culto, como cientista da religião e pesquisador, o ápice de todo culto é a música. Quando é que os orixás se incorporam? O ambiente da música são portais. Permito usar essa expressão, mas não é. Mas é só para você entender. Os tambores batem. O campo harmônico bate. É na igreja. Tem gente que começa a vir na igreja não é pela palavra, é pela música. Ó, escuta. Tem gente que não tem paciência de ouvir a mensagem, mas tem paciência de ouvir a mensagem cantada. Eu prego aqui, ele diz assim: cara, eu não entendi nada. Aí a Mafia Music canta a mesma mensagem, na mensagem que eu preguei, eles cantam, a pessoa diz: cara, entendi tudo. Entendeu? A música abre portas. Entenderam nada? É por isso que perto da meia-noite, Paulo e Silas estão presos em Filipos e disse: e aí, amigão? Você sabe, né, mano? A gente tem uma receita. Paulo diz: qual é a receita? A gente ora, mas a gente tem que cantar. E eles começam a cantar. Aí o céu começa a balançar as estruturas, as placas tectônicas começam a se chocar. Assim diz o Senhor: colocarei um novo cântico na tua boca. Colocarei um novo cântico na tua boca. Colocarei um novo cântico na tua boca. Colocarei um novo cântico na sua boca. Já leu, Cássio? Moisés tem um cântico. Já viu o cântico de Débora e Baraque? Ali uma dupla. Está lá no capítulo. É que você passou a vida toda achando que foi só Débora que cantou. O texto diz que é a dupla. É a primeira dupla da Bíblia. Débora e Baraque estão cantando. Primeira voz, segunda voz. Tem o cântico de Ana. Tem o cântico de Miriam. Tem o cântico do Cordeiro. Olha o que Deus está dizendo: ei, não importa o que aconteça, existe um louvor, existe uma música que faz os céus se prostrar.
Por isso que o salmista diz no Salmo 103 assim: bendiz, ó minha alma, cante, ó minha alma, louve, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Vou melhorar, põe o Salmo 150, aonde tem música, aonde tem instrumento, Deus se manifesta. Salmo 150, verso 1, põe na tela. Aleluia. Louve a Deus no santuário, louve a Deus o firmamento e a obra do seu poder. 2, louve pelos seus poderes feitos, louve segundo a sua imensa grandeza. 3, eu vou continuar lendo. Louve ao som da trombeta, louve com harpas e liras, louve com tamborins e dança, louve com instrumentos de corda e flauta. Louva! O Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo. Levante as suas mãos. Escuta, com a mão levantada. Pastor, mas eu não gosto na igreja de samba. Pastor, eu não gosto na igreja de rap gospel. Pastor, eu não gosto na igreja de trap gospel. Pastor, eu não gosto de forró gospel. A Bíblia está dizendo: todos os ritmos adorem ao Senhor. Nada aqui é para você, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. É o Senhor que enche. Digno de louvor. Ao Senhor, digno de louvor. Escuta, canta, toca. Nos dias de felicidade e de tristeza, continua cantando, continua tocando. Procura alguém que sabe tocar. Até Jesus ensinou que é melhor no dia da traição cantar do que ficar emudecido. Eu vi um glória a Deus que ele está saindo ali, eu vou de novo. Um dia tinha alguém vendendo Jesus, ele poderia dizer bem assim: vou reclamar, vou murmurar. Ele tinha preparado um coral com 12 vozes, separou contralto, separou tenor, separou baixo, só não tinha soprando, porque não tinha voz feminina, mas estava pronto aquele coral, 12. Aí teve um Judas que saiu, ele disse: com 11 dá para cantar, com 11 continua dando para cantar. Jesus fechou o cenáculo, preparou os 11 e disse assim: é aí, é nesse tom. Qual é o tom? Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos adorar, vamos fazer música, vamos fazer música. Mateus capítulo 26, verso 26, põe na tela. Mateus 26, 26, lê, Jaqueline, com força, até o verso de número 30, vai. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança,
derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Prepara o coração, se você não der glória, eu pego você agora, vai. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. É agora, cidade Maf. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está dizendo: Judas está me traindo, mas eu estou cantando, eu estou cantando, eu estou cantando. A Ele a glória, A Ele, a Ele a Ele, a glória, para sempre, amém, Senhor. pra sempre, amém. Oh, a Ele a Olha para mim aqui nos meus olhos, eu termino, que eu preciso terminar. Jesus, antes de ir para o Getsemane ser traído, preso e crucificado, ele decidiu fazer música. Sabe qual a música que ele está cantando? Quando você se debruça a pesquisa profunda, exegética, você vai descobrir que ele está cantando o Salmo de número 113 até o Salmo 118. É conhecido como Halel. O Halel é cantado dentro do Kiddush, dentro da Pessah, que é a Páscoa. Jesus não está celebrando a Páscoa? Então dentro do cerimonial da Mitzvot, tem um Kiddush, que é um cerimonial, é uma ceia. E dentro desse cerimonial, tem uma canção. É o Salmo 113 até o Salmo 118. Jesus está cantando Salmo. Saul precisava de um salmista para aliviar a tormenta de Saul. Um salmista veio, Davi. Jesus está dizendo: no meio do meu caos, eu vou cantar um salmo. Para melhorar, eu não vou cantar um só não, eu vou cantar do 113 até o 118. Cantei ao Senhor, celebrei ao Senhor, pela sua benevolência e pela sua graça, ela me alcançou. Grite bem alto, eu vou cantar. Ó, eu tinha preparado para falar do meu primeiro ponto só hoje. Semana que vem outro ponto. Só que eu não tenho pressa. Eu tenho mais 19 versículos sobre o assunto. Eu só falei só a guisa introdutória. Então não estou preocupado. Eu prego há 18 anos nessa igreja. Eu não vou morrer semana que vem. Então ao invés de eu pular para a segunda qualidade, eu vou continuar na primeira semana que vem. Vou continuar. Eu quero continuar falando sobre música. Eu quero falar sobre a oitavo tom. Subir uma oitava. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quero falar sobre a oitava. Falar um pouquinho sobre o piano. Quantas oitavas tem? De 5 a 6, de 4 a 5. E se tiver 88 teclas a mais, é 7. Quero falar um pouquinho sobre o que isso interfere na vida de Davi. Eu quero falar sobre as heranças de música que Davi deixou. Eu quero mostrar para você biblicamente que todo ambiente de música tem dois lados: divino e demoníaco. Eu quero falar um pouquinho sobre soprano, tenor, que quem estabeleceu uníssono, a voz unissa, que canta em um tom só e faz uma única voz, foi o Davi. Vou mostrar para você na Bíblia. E por que Davi estabelece essa canção?
A herança que Davi deixou no dia da inauguração do Templo de Salomão, a parte musical. Eu vou te ensinar coisas biblicamente, mas quando eu terminar, eu vou te ensinar também a jejuar e orar e tomar vergonha na cara. Porque eu estou falando aqui, tem um monte de músico que entende tudo e sabe muito mais do que isso, só não sabe orar e jejuar. Porque canta, toca e parece um monte de pinguim rodando por aí, porque o céu mesmo não vem. Então, se é tempestade, vou provocar uma tempestade na sua vida semana que vem. Eita glória! Então eu te convido semana que vem a nós continuarmos onde paramos. Eu quero terminar aqui agora. Grite bem alto. Davi não só tocava, mas tinha unção. Estamos vivendo uma calamidade. Unção não se conquista só se dedicando a treinar. Unção se adquire em jejum e oração. Vocês sabem muito bem que eu viajo o Brasil e Deus me deu o presente de viajar a muitos países. Vocês sabem que às vezes eu prego numa semana só em 7 denominações diferentes de cultos litúrgicos diferentes. Vocês sabem disso. Já disse para vocês aqui que um dos primeiros cargos que eu tive na igreja, ainda que não seja músico, mas tenho noção básica, foi ser maestro, regente de mocidade. A música sempre foi a minha paixão, ainda que eu não toque e não cante, mas eu conheço pelo menos razoavelmente para não me perder. Só que eu descobri ao longo do tempo que a parte musical das igrejas estão vivendo o maior ápice. Eu acabei de chegar do Texas, de Dallas. Eu visitei igrejas para 5, 7, 8 mil pessoas, não foi isso, Albinha? Estruturas que eu disse, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Uma das noites eu fui num culto que o pastor interino da igreja, o pastor estava afastado e o pastor interino, por 90 dias, era só Max Lucado. O Max Lucado era o pastor step da igreja. Ah não, traz o Max Lucado aí por uns 90 dias, depois eu volto. Eu tive ensaios de pessoas. A gente chegou num lugar, um ministério de louvor, um dos melhores, estava ensaiando numa salinha, uma viola. Quando a gente entrou, o céu estava baixinho. Aí o pessoal falando, o tradutor dizendo assim, eles estão passando o louvor antes de entrar. E eles estão numa rodinha, um violão e passando o vocal. Entramos para o culto. Que performance! Eu vi coisas e tenho visto coisas maravilhosas, mas eu vou te falar uma coisa sem ser saudosista, desculpe. Mas eu nunca vi uma geração que não ore no jejum. É a geração que menos ora. É a geração que menos jejua. É a geração que menos lê a Bíblia. É a geração que mais quer microfone, palco e instrumento. Você pergunta para o desgraçado, você já leu a Bíblia? Ele nunca leu, ele não sabe. Mas ele quer cantar e tocar. O sonho dele é acessar a plataforma, não é acessar o coração do Deus da plataforma. Semana que vem eu vou falar por que eu utilizo com os músicos, com os cantores, para de miar no microfone. Quem usa essa expressão foi Davi. Davi odiava a gente que miava quando cantava. Porque quem canta, canta, não mia. A gente precisa entender que a música que você aprendeu no conservatório é muito boa, mas eu vou te ensinar também um teor teológico e bíblico, que é diferente. É um tempero diferente. Por isso que quando Paulo e Silas... Capítulo 16, verso 20, último texto. Põe na tela, rapidinho, só para me terminar, ir embora. Vai logo, pelo amor de Deus. Vai, pelo amor de Deus, senão vão me matar aqui. Capítulo 16, vai logo. 16. Não é 20 não. Verso 27. 27 não, 24, leia aqui. 16, 24.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Vai. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Para aí. Cantava o quê? Para fechar. Você sabe quais são os louvores que estão cantando? Minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu para fazer não me ajudou. Não. Ó, eu estou te dando o texto e fazendo questão depois desse culto você ir pesquisar. Você sabe qual é a música que eles estão cantando aqui? Outro dia eu digo. Clédio, fica em pé. Qual foi a música que Jesus cantou? Eu falei, Clédio. O Halel. Salmo 113 até o Salmo 118. Você sabe qual a música que eles estão cantando aqui, Clédio? Isso. Obrigado, Clédio. O que eles, Paulo e Silas, perto da meia-noite, estão cantando louvores ao Senhor? Sabe quais músicas que eles estão cantando? A mesma que Jesus cantou. É a mesma. Se você pegar um texto grego e se pegar um comentário, qualquer comentário bíblico que você tiver, se você colocar na internet, você vai encontrar quais eram as músicas que Paulo e Silas estão cantando. Aí vai aparecer lá, Halel, H no início, Halel em hebraico. Halel é o Salmo 113 até o Salmo 118. É a mesma sequência de música que Jesus cantou no dia que ele foi traído. Aí olha o texto. E os demais companheiros da prisão faziam o quê? Você entendeu porque teve terremoto? Você entendeu porque teve salvação? É porque os dois camaradas que estavam em Filipos não estavam lá para cantar só, estavam para cumprir missão. E a minha geração é uma geração que só toca e canta, não cumpre missão. E aí quando você tira o instrumento dele, tira ele da escala, ele perde a missão. Fica em pé. Vou encontrar o teu caminho na missão agora. Tem algum crente que queira aceitar Jesus aqui essa noite? Crente que queira aceitar Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite? Para que eu possa terminar, só levantar sua mão. Pastor, eu quero me reconciliar, quero entregar minha vida para Jesus. Não estou falando para a igreja, estou falando para você entregar sua vida para Jesus. Tem alguém? Alguém? Na galeria, na nave da igreja? Tem? Hoje não tem? Ok. É difícil se converter com uma mensagem dessa mesmo. Tem aí? Aí quer ser crente mesmo. Aí quer ser crente. Aí quer ir pro céu, cara. Vem, minha filha. Vem. Você tem Bíblia, não? Cadê a sua Bíblia? Está lá no banco? Ele dá uma Bíblia, olha. Tem mais alguém? Essa aí quer ser crente. Quer nascer de novo, meu. O evangelho tem esse poder. Qual é o teu nome? Quanto tempo afastada? Muitos anos. Que bom que você veio hoje. Porque a harpa do céu tocou para você hoje. E quando a harpa do céu tocou, todo espírito de perturbação sai. O Deus de recomeço é poderoso na sua vida. Pai, nós abençoamos a tua filha. Abençoamos o coração dela. Abençoamos a mente dela. Abençoamos a descendência dela. Tudo que leva o nome dela para glória e louvor do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Ó, segue a Kelly ali por 1 minuto só para ela pegar o número do seu WhatsApp para a gente acompanhar. Tá bom? Vai lá. Vamos aplaudir Jesus. Valeu a pena estar aqui hoje, não? O primeiro dia valeu a pena? Você vai ter coragem de vir semana que vem? Ó, eu vou, para depois não dizer que eu não disse. Vai ser pior semana que vem. Que eu vou mostrar biblicamente que tem gente que está fazendo culto e cantando músicas na igreja onde Deus já não habita mais. Na Bíblia.
Nós nunca vivemos o analfabetismo bíblico como vivemos hoje. Gente que canta tudo, só não canta a Bíblia. Por que teve terremoto? Porque Paulo e Silas estavam cantando o quê? O quê? A Bíblia. É maravilhoso ter iluminação e receber composições, mas melhor do que isso é cantar a Bíblia. Porque quando a Bíblia é cantada, alguma coisa muda.